Meus irmãos, ontem nós tivemos um momento aqui de compartilhar uma palavra às mulheres. Nós tivemos aí na última quinta-feira o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e foi uma bênção quando nós aqui celebramos isso e falamos do amor de Deus e do valor que Deus atribui à mulher. E aí eu fui desafiada a trazer essa palavra, essa reflexão aqui essa noite também, que o Senhor realmente encontra no seu coração uma terra fértil. É um grande desafio, uma grande responsabilidade, mas um grande privilégio, amém? Então, meus irmãos, como eu disse, essa palavra é uma palavra muito direcionada às mulheres, e eu gostaria de uma licença dos homens, dos maridos. Na verdade, antes disso, você que é marido, está com a sua esposa aqui, faz uma declaração para ela. Aproveite essa oportunidade, vira para ela aí no seu lugar mesmo e faz uma declaração para sua esposa. Achei que ele fosse querer o microfone, gente. Deus valoriza as mulheres, amém? Deus atribui valor às mulheres. E, como eu disse, passamos aí pelo Dia Internacional da Mulher e é uma data simbólica. É uma data que ela surgiu no comecinho do século XX, Estados Unidos e Europa, num contexto de lutas femininas muito intensas, por melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, direito ao voto. Já imaginou que numa época da história a mulher não votava? E, de fato, depois de tantas conquistas, depois de tantas lutas, hoje a gente vive um momento um pouco confuso acerca de qual é a função da mulher na sociedade, qual é o papel da mulher na família, qual é o valor da mulher de fato. E a gente percebe, nesse momento em que a gente vive confuso, que muitos discursos estão surgindo que atribuem valor à mulher e até mesmo relacionam o valor da mulher às conquistas que elas já tiveram. Aquelas conquistas e as conquistas que elas têm tido, porque existem ainda muitas lutas legítimas de voz à mulher, salários iguais no ambiente de trabalho, não é verdade? Então, minhas irmãs, a gente consegue perceber muitas vozes na sociedade, muitas pessoas que se levantam no meio artístico, no meio político, no meio social, em geral. E eu vou falar de algumas dessas vozes. Temos a voz da mídia, por exemplo. E a mídia tem divulgado que a mulher que tem valor, uma das coisas que ela tem divulgado é a mulher que tem valor, é a mulher que tem a sua independência financeira. Ela não depende dos homens, ela não depende de ninguém, ela paga as suas contas. Então, essa seria uma mulher que tem valor. Beyoncé, inclusive, compôs uma música em que esse é o tema central. A mulher que é independente financeiramente. Nós temos também outras vozes. Os discursos feministas, por exemplo, tem várias vertentes do feminismo hoje. O discurso feminista liberal, que é um feminismo um pouco mais light, mais leve, fala que a mulher bem-sucedida, a mulher que tem valor, é aquela que conquista direitos de igualdade de gênero, incorporando inclusive os homens nessa luta, né? Então, como eu disse aqui antes, salários iguais nas empresas. A mulher, ela ocupa a mesma função profissional do que o homem, então ela tem um salário como o do homem, não inferior. Temos o feminismo radical, que diz que a mulher tem valor quando ela consegue provar que ela é melhor do que o homem, que ela é superior ao homem. Então, é um papel como se fosse de dominação da mulher sobre o homem. É um discurso que tira da mulher o direito dela ser sensível, dela ser protegida, dela ser liderada pelo homem, nem pensar. Toda a liderança masculina sobre ela seria e é um instrumento de opressão, segundo essa ideologia.
Nós temos também aquele senso comum machista, que diz que a mulher só tem valor quando ela dá ao homem o que ele precisa. Então é aquele discurso que fala assim, eu tenho uma casa, um carro, um emprego e uma mulher. Como se tivesse tudo no mesmo nível. Então ela é vista como uma prestadora de serviço, ela é vista como um objeto. Inclusive, estatísticas recentes afirmam que 40% das mulheres que sofrem abuso físico e verbal dentro das suas próprias casas no Brasil são cristãs evangélicas. E olha que interessante que eu ouvi esses dias numa palestra em defesa pelo direito da mulher na ONU. Se os homens não precisarem ser agressivos para se afirmarem enquanto homens e serem aceitos, as mulheres não se sentirão obrigadas a uma submissão cega e sufocante. Se os homens não tiverem a necessidade de controlar, submetendo as mulheres a um relacionamento abusivo, as mulheres não precisarão procurar meios de se defender. Então, queridos, nós falamos aqui da voz da mídia, do feminismo, do machismo. Porém, de tudo isso, só uma voz é importante, que é a voz de Deus. É o que Deus diz acerca do valor da mulher, o valor que Ele atribui à mulher. Nem o feminismo, nem a mídia ou a cultura podem apresentar para você qual realmente é o seu valor. Uma mulher empoderada é aquela que descobre em Deus, o seu Criador, a dimensão do seu valor. Eu vou repetir isso. Uma mulher empoderada é aquela que descobre em Deus, no seu Criador, a dimensão do seu valor. O seu senso de valor está em Deus. E Deus diz que nós mulheres temos valor porque fomos feitas à sua imagem. Carregamos o seu DNA, somos filhas amadas. A Bíblia diz em Gênesis 1:27, Deus criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Jesus, como nós sabemos, foi a revelação do próprio Deus nessa terra. E nós podemos observar nas Escrituras a forma como ele se relacionava com as mulheres, a forma como ele valorizava as mulheres. Nós sabemos da história da mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, derramando perfume sobre eles. E Jesus ali, entendendo aquele ato de adoração, mudou o nome daquela mulher de mulher pecadora para a mulher perdoada que muito amou a Jesus. Esses dias um vídeo circulou pelos WhatsApps e muitas mulheres viram e foram homenageadas com esse vídeo. E eu tirei um trecho aqui do vídeo da Fabiola Mello que diz assim: Jesus viu mulheres que passariam por essa terra desapercebidas e as colocou no centro do palco do drama da redenção. De Maria de Nazaré a Maria Madalena, Deus tornou as mulheres instrumentos especiais e excepcionais para realizar os seus propósitos divinos na história da humanidade. Glória a Deus! Deus atribui às mulheres valor e senso de propósito. Você que é casado, tem a sua esposa. A Bíblia diz que o valor da sua esposa excede o valor das mais finas joias. Provérbios 31:10. Então, meu irmão, valorize a sua esposa, porque ela é alvo do amor de Deus. Não se esqueça que ainda que ela esteja casada com você, ela não deixou de ser filha amada de Deus. Ela tem um Pai celestial que zela pela vida dela, que a tem como a menina dos seus olhos. Então, o seu sogro é o próprio Deus. O seu papel é amar a sua esposa.
da forma como Cristo ama a igreja, ou seja, um amor sacrificial. Eu citei aqui no outro culto, vou compartilhar novamente que nós tivemos algumas oportunidades aqui no culto de sábado de falar um pouco sobre relacionamentos. Eu lembro que numa pregação do Yuri, ele falou sobre homens que querem que a sua esposa, a sua mulher, sejam que elas tenham a ele como o único nas suas vidas. O único. Inclusive, ela dá a senha do celular para ele, ela dá acesso à vida dela, ao coração dela. Mas quantos homens não querem que a sua esposa seja a única na sua vida? Mantém vida dupla, mantém conversinhas particulares em WhatsApp com outras meninas ou com outras mulheres, com algumas segundas intenções. Quando a gente olha para o amor de Jesus sobre a igreja, o amor de entrega, o amor sacrificial, e a gente entende pelas escrituras que assim deve ser o amor do marido para com a esposa, então, meu irmão, ela é a única na sua vida. Ela deve ter a senha do teu celular, do teu Facebook, de todas as suas redes sociais. O nosso Criador conhece a proporção do nosso valor. Às vezes você é solteira, está me ouvindo, não tem essa experiência ainda de vida conjugal, mas quer ter. Não se case com alguém que não te valoriza. Nem namore. Amém? Não negocie isso. Você é preciosa demais. Você é digna de ser amada, de ser aceita. Você é muito importante. É uma criação preciosa do Senhor. É a filha amada do Pai. Não negocie isso. Case com alguém que te valorize. Deus é o nosso Criador e Ele atribui valor a nós. Ele revela isso na sua palavra. E a gente vai falar aqui hoje sobre 2 fundamentos do valor das mulheres, que são identidade, você pode dizer identidade, propósito, diga propósito. Identidade, mais uma atribuição aqui no momento para os homens casados, vira para sua esposa, e aquelas que estão aqui, estão sem o marido ou não são casadas, vira para a mulher mais próxima de você, por favor. E aí você vai dizer para essa mulher: Deus te criou de forma assombrosamente maravilhosa. Amém. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia no Salmo 139, a partir do verso 13. Salmo 139, a partir do verso 13. Vamos ler o que Davi escreveu acerca da formação dele, a forma como ele relata isso. Vamos ler a partir do verso 13. Salmo 139, 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro, antes de qualquer deles existir. Vamos pular para o verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Deus aqui deixou registrado, através de Davi, a forma como Ele nos cria, nos forma. A forma, nós entendemos a partir desse salmo como Ele atribui valor a nós e Ele nos marca com uma identidade e com um propósito. Quando nós lemos aqui de forma tão poética, tu criaste o íntimo do meu ser. É assim que Deus fez com você.
Me teceste no ventre de minha mãe. A gente já imagina como se fosse uma costura. Quem costura aqui consegue imaginar um trabalho muito bem elaborado, um trabalho muito detalhado, cheio de detalhes, cheio de particularidades. Assim somos nós. Só que a questão é que muitas vezes, especialmente entre nós mulheres, muitas vezes nós acreditamos muito mais no que as pessoas dizem ao nosso respeito, quem elas dizem que nós somos, o que o diabo diz que nós somos, do que, de fato, naquilo que Deus diz ao nosso respeito. A forma como Ele nos valoriza. E o Senhor quer, nessa noite, que a voz do inimigo seja silenciada, para que nós possamos ouvir quem nós somos e para que fomos criadas. Amém? O Senhor te formou com as suas próprias mãos. Você é digna. Você é digna de ser amada, você é digna de ser aceita, você é digna de ser celebrada. Isso é o que diz o seu Criador. Deus tem prazer na sua vida. E é um ato de adoração quando eu devolvo a Deus em gratidão a minha existência. É um ato de adoração quando, em amor a Ele, eu agradeço e falo, Senhor, quando o Senhor me fez com essas características específicas, com esse temperamento, com os meus gostos, o Senhor fez um bom trabalho. Será que nós temos feito isso? Muitas mulheres caminham com o engano de que as suas características naturais são defeituosas, são um problema, só que não são. Porque foi Deus que colocou essas características em você. Deus que te deu esse temperamento. Quando nós somos governados pelo Espírito Santo, o problema não é o temperamento. Porque o Espírito Santo vai governar sobre tudo. Então, as nossas características pessoais foram dadas por Deus. Valorize isso em você. Isso é adoração. Adoração não é só quando você ouve uma canção, uma música que a gente chama de adoração. Hoje no culto tocaram muitas músicas de adoração. E você está aqui, você adora, você se entrega. Isso também é adoração. É uma atitude de rendição, de adoração. Mas existe um estilo de vida de adoração, que é você saber quem você é, para que você foi criado, você ser grato a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele te deu, pelos talentos que Ele te deu, pela personalidade que Ele te deu. E quando você entende e você se volta para o seu Criador em gratidão, isso é adoração. Isso é uma vida de adoração. Dizer ao seu Pai Celestial, o seu Criador, que Ele fez um bom trabalho. E você é grato por isso. Eu estava lembrando de algumas coisas que lá em casa o Yuri e eu temos de gostos muito diferentes. Então, ele é mais clean, ele gosta das coisas de dentro de casa, né? Uma cortina, um enfeite mais assim para o branco, para o marrom, para o cinza, para o preto. E eu gosto mais de cor. Eu acho que as mulheres, no geral, né? Salvo algumas exceções, têm esse gosto, assim. Eu gosto de chegar numa casa e ver alguma coisa azul, vermelha, né? Um ambiente com mais cores. Eu até brincava com ele, falava, amor, daqui a pouco nossa casa vai ficar igual uma clínica médica, né? Não tem aquelas coisas assim, aquelas cores. Eu olhava para a porta da geladeira sem nada. Gente, falta um imã aqui. Falta um biscuit, uma lembrancinha de casamento. Essa geladeira não tem uma foto, né? E eu gosto muito de foto, por mim, eu colocava um monte de foto assim na casa, eu revelo foto, eu sei que alguns não fazem mais isso. Mas agora até a nossa geladeira, gente, é meio a meio. Eu consegui um espacinho, aí tem lá alguns enfeites, né? E eu lembro que a gente já conversou um pouco sobre o meu gosto por papel.
Tudo eu anoto, eu faço a lista da lista. Então, eu tenho a agenda, eu tenho o caderno. Aí tem o caderno do Ministério de Louvor, tem o caderno do Ministério Pastoral. Aí tem a agenda, que é minhas anotações pessoais. Aí eu tenho as anotações com relação à Clara. O caderno de vacina da Clara é muito papel. E aí... E o Yuri é mais da tecnologia. Então, ele usa a agenda do celular, ele tem vários aplicativos que eu nem sei o nome. E eu achei interessante porque no ano passado nós recebemos aqui na igreja um casal que veio ministrar no Congresso Arte e Vida. Falar nisso, quantos de vocês estiveram aqui no Arte e Vida 2017? Amém, meu irmão. Eu já quero aqui abrir um parêntese. Prepare-se para o Arte e Vida 2018. Não é um congresso só para adolescentes, é um congresso para toda a igreja. Amém? Fecha parênteses. Então, queridos, ano passado esse casal veio e nós estávamos com eles conversando, é o pastor Sóstenes e a pastora Dani. E aí a gente estava falando sobre gostos e jeitos e manias, e a pastora Dani falou que ela amava papel. Amava anotar tudo, e ter agenda, e ter diário, e eu me identifiquei na hora, claro. E você gosta e tal? Aí ela até brincou, achei minha alma gêmea. Então a gente ficou conversando sobre isso e brincando. E aí o Yuri ficava falando, ela também gosta, ela também gosta. E aí o pastor Sóstenes virou para ele e falou assim, tô há 20 anos tentando mudar isso, não deu certo. Então é melhor você desistir agora. E eu fiquei toda feliz, né? Falei, desiste. Mas, gente, o que acontece? Até eu, outro dia, vi ele com um caderninho fazendo um checklist. Aí eu fiquei toda orgulhosa. Falei, tá fazendo checklist. Eu amo checklist, gente. Outra coisa que ele me perguntou por que eu comprei essa capa de telefone aqui, que ela é muito brilhosa. Não, ela é muito brilhosa e eu acho o máximo. Comprei no camelô baratinho, tem brilho aqui, tem brilho do lado. Ele gosta de capa de telefone preta, fazer o quê? Então, gente, é muito comum, na minha realidade, como eu estou testemunhando aqui, ter gostos diferentes do meu marido. E coisa que eu olho, meu Deus, que lindo! Aí ele, amor, que brega. Tipo assim. Só que o que eu entendo é que Deus me fez para ser eu mesma, amém? E no começo do casamento, eu achava que não ter o gosto refinado como o dele, meu marido tem um gosto muito refinado, gente. Eu achava que isso era um problema, de verdade. Eu achava que era um defeito. Falava, gente, alguma coisa deu errado comigo aí em algum processo que eu não consigo escolher as coisas como ele escolheria. Eu acho bonito coisa que ele não gosta. E eu me cobrava, ele não me cobrava, mas eu me cobrava. Eu preciso ser diferente, eu preciso dar um jeito nisso. Aí eu ia comprar uma coisa, era um exercício mental absurdo, porque eu ficava assim, alguma coisa branca, alguma coisa preta, alguma coisa... E eu ficava me limitando ali, sabe? E é interessante falar sobre isso, porque parece uma coisa tão óbvia. É tão óbvio esse assunto, seja você mesmo, só que Deus tem movido no meio das mulheres esse senso de identidade de uma forma sobrenatural, porque nós não queremos ser nós mesmas. Às vezes a tua questão não é com o marido em casa, mas é com uma mulher. Você se compara a uma irmã, você se compara a uma prima, você se compara a alguma outra pessoa da sua família, do seu convívio, do seu trabalho. Só que essa não é a vontade de Deus. Deus te deu gostos, particularidades, uma personalidade, um jeito que Ele imprimiu em você. E é assim que Ele quer que você viva usufruindo da identidade que Ele te deu. E não saindo atrás de outra identidade, entende? Entende a profundidade disso? Isso tem a ver com a nossa vida. As casas que eu já visitei, que são mais cheias de vida, são aquelas que têm
a carinha de quem mora na casa, não é verdade? Eu lembro de uma amiga lá do Rio, em Niterói, que ela enche a casa dela com muitas coisas e muitos enfeites e muitos lembrancinhas de aniversário. E aí, todo canto da casa que eu vou, eu vejo ela. Falo, gente, isso é a cara da Alessandra. Olha esse potinho aqui com uma florzinha e um sabonetinho. Mas é ela. Deus te fez para ser você mesma, perceber o seu desenho interior, o seu design. Falei certo? O seu design interior, as capacidades que Deus te deu, as suas particularidades. Entender e usufruir disso é adoração. Isso não está só no campo das emoções, no campo da sua humanidade. Até porque as emoções e a sua humanidade também pertencem a Deus. Então, tudo está interligado. Você é uma pessoa integral. Deus te vê com integralidade. E sabe, queridos, eu lembrei de algo muito sério da minha história. Que na minha infância, na pré-adolescência, eu tive marcas muito negativas e muito profundas na minha identidade. Para mim, na minha visão, todas as meninas com quem eu convivia eram mais amadas do que eu, eram mais bonitas do que eu, eram mais especiais do que eu, eram mais inteligentes do que eu. E eu tinha e tenho até hoje amigas muito queridas daquela época. Só que naquela época, naquele período de 8, 9 anos de idade, pela imaturidade, e hoje eu vejo que o inimigo usou isso para lançar muitas mentiras no meu coração. Pela imaturidade delas, elas faziam algumas brincadeiras comigo bem cruéis. E uma delas era escrever cartinha. E nessas cartinhas, elas colocavam alguns nomes, xingamento, apelido, como a gente quiser entender. Nomes associados ao meu nome. Então, Carolixo, Carolerda, Carolepra e assim por diante. Era um texto só de nomes. Caro completava. E, na época, eu ria disso. Ah, são minhas amigas e tal, a gente cresceu junto. Só que, há um tempo atrás, que eu estava lá no Rio, na casa dos meus pais, arrumando algumas coisas antigas, você que casou, provavelmente a sua mãe já te procurou e falou assim, volta lá, pega as suas coisas que ficaram lá, estão ocupando espaço. Por favor, leva para a tua casa nova, né? E era isso que eu estava fazendo. E eu encontrei várias dessas cartas no meio das coisas antigas. E eu achava tão ingênuo que eu guardei tudo. E eu já estava adulta, foi há pouco tempo, e eu achei essas cartas. E quando eu abri e olhei aqueles nomes, o Espírito Santo falou comigo na hora, ore e repreenda cada um desses nomes. E eu falei assim, não. Aí eu entendi que Deus estava falando comigo, eu duvidei, mas eu entendi. Eu falei, Deus, mas tem muito tempo, isso não faz mais sentido. E o Espírito Santo falou comigo, acontece que quando elas escreveram cada xingamento desse, cada nome desse, elas não estavam afrontando só a você. Elas estavam afrontando a mim. Eu me ofendi. Eu fui afrontado. Por isso, ore, repreenda, rasgue cada uma dessas cartas e jogue fora. Sabe, minhas irmãs, quando existe alguém que se levanta com ofensas contra a sua identidade, contra o seu valor, contra aquilo que Deus criou para você ser, contra quem você é em Cristo, essas pessoas não estão ofendendo a você somente, elas estão ofendendo a Deus. E comprar uma briga com Deus é muito sério, né? Às vezes você está na sua casa, você tem os seus filhos, você tem as pessoas da sua convivência familiar. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Não afronte essas pessoas. Não denigre a identidade dessas pessoas. Afirme sempre o valor das pessoas que convivem com você. Ainda que você esteja numa conversa difícil, uma conversa de confronto, uma conversa crucial, você precisa corrigir o seu filho. Nunca atribua à identidade dele menos valor do que Deus dá.
Trate a situação, trate a atitude, mas ela continuarão filhos amados e preciosos por quem você daria a sua própria vida. Em nome de Jesus. Não seja a boca do diabo, que as palavras de Deus estejam na sua boca, em nome de Jesus. Quando alguém faz isso, ela fere o coração de Deus, ela afronta ao Senhor. Não aceite, minha irmã, que o inimigo entule a sua mente, os seus ouvidos com as mentiras dele. Você é capaz. Você é inteligente. No final da pregação do culto passado, uma irmã me procurou e falou assim, sabe qual é o seu nome agora? Carolinda. Aí eu falei para ela assim, faz isso, meninas, faz isso. Coloca no final do seu nome, linda, maravilhosa, preciosa. Escreve uma carta para você mesmo, entendeu? Ou seu marido faça isso. Não viva se anulando, não viva se diminuindo, não perca a sua alegria, não perca o seu brilho. Você é a mulher que edifica a sua casa. Você é a melhor auxiliadora que o seu marido poderia ter. Você é a melhor mãe que os seus filhos poderiam ter. Deus não errou de história. Deus não criou você, fez com que você gerasse filhos ou naturais, biológicos, ou filhos do coração, e depois ele falou assim, ops, errei de história. Não era para Carol nascer nessa família. Não era para ela ter essa mãe. O Senhor fez tudo perfeito. E nós, debaixo do governo do Espírito, vamos seguindo as orientações bíblicas do Senhor para a família, para a educação de filhos. Aquilo que Ele nos direciona, consertando os caminhos, endireitando aquilo que está errado. Amém? Queridos, as mulheres que vivem numa condição de omissão, que acham que a sua opinião não é importante, que nada do que ela faz é relevante, em nome de Jesus, que toda opressão saia dos seus ombros, saia da sua vida. Em nome de Jesus, Deus tem um propósito para você. Deus tem uma missão para você. E isso só você pode realizar. Nós lemos lá no Salmo 139, verso 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas intenções. Vê se em minha conduta algo que te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. Somos mulheres dirigidas por Deus. O Senhor tem um caminho para nós. Ele tem um propósito na nossa vida. O segundo fundamento que nós vamos falar aqui, propósito. Eu ouço muitas mulheres que chegam para mim, e homens também, em geral, né? Pessoas que chegam e me parabenizam por eu estar no ministério. Não só o meu marido, mas eu também estar no ministério, trabalhar com liderança, trabalhar com discipulado, com pregação e etc. E, de fato, isso é muito encorajador para mim. Porque eu cheguei, o Yuri e eu, a gente se conheceu em missão. A gente já se conheceu, ele entendendo o propósito de Deus na vida dele e eu entendendo o propósito de Deus na minha vida. Então, eu cheguei no seminário em 2008, o Yuri chegou em 2009. Quando eu o conheci, eu já sabia a direção de Deus para mim em muitas áreas da minha vida. Eu já tinha um senso de propósito bem estabelecido, eu já tinha muitos sonhos. Eu já tinha passado por experiências sobrenaturais com o Senhor, de cura, de restauração, de mudança de caráter, de confronto do Senhor na minha vida para muita transformação. Então, já existia uma história e, de fato, é muito encorajador quando alguém fala assim, poxa, legal que você também participa e tudo mais. Só que existe algo muito importante, que o Senhor mostra isso através da Bíblia de uma forma muito clara. E é a Bíblia que nos direciona, amém? Não são somente as mulheres que estão à frente de alguma coisa que tem ministério.
Não são só as mulheres que têm uma função de liderança, que têm ministério. Existe um princípio divino. E existem mulheres que não estarão à frente nunca. Ou não falarão no microfone. São mulheres que permanecerão no anonimato. Mas isso não significa que elas não cumprirão o propósito que Deus estabeleceu para a vida delas. E esse é o princípio. O propósito, ele não oscila. Se Deus te deu talentos de cantar ou de falar à frente, Deus tem um propósito na sua vida e pronto. Se você vai cantar, é Ele que sabe. Se você vai falar à frente, é Ele que sabe. Se você vai liderar, se você vai discipular, é Ele que sabe. Deus tem um propósito. Então, existe um princípio de Deus nisso. Não é só quem está em evidência que tem um ministério. Que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E várias das mulheres mais importantes da Bíblia, o propósito de Deus na vida delas foi a maternidade. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 39. Enquanto você abre, eu vou falar um pouquinho sobre essa história. Nós vamos ver aqui duas mulheres, Maria e Isabel. E é sobre elas que a gente vai falar um pouquinho. Lucas 1, 39. Vamos ler. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para a cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em mim agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Meus irmãos, aqui nesse contexto, Israel estava passando por um momento de silêncio profético. Há 400 anos, nenhum profeta inspirado por Deus se levantava. E depois veio e se levantou João Batista, filho de Isabel e Zacarias. Esse período foi o período interbíblico, de Malaquias até João Batista, né? Só que mesmo antes de João Batista nascer, já havia um movimento sobrenatural naquela casa. Já havia um movimento profético naquela família. Verso 41 diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Algumas versões dizem que ela foi possuída pelo Espírito Santo. Então, Isabel não estava só carregando o que já seria carregar um profeta que quebraria o silêncio profético, mas ela estava gerando, ela estava em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com o Criador. Ela sabia a missão dela, ela sabia o valor dela, estava gerando o homem que quebrou o silêncio profético, se levantou como profeta e preparou o caminho para que o próprio Filho de Deus pudesse exercer o seu ministério. E que naquele momento, Jesus também estava sendo gerado no ventre de Maria. Duas mulheres gerando intervenções sobrenaturais de Deus na história. Existe um mistério de Deus no ato de gerar. Não é à toa que nós temos nas escrituras, o registro de várias mulheres que eram estéreis e foram como Sara, esposa de Abraão, Ana, Raquel, Isabel. Existe um propósito de Deus de ter deixado registrado todas essas histórias para nós. Porque assim como essas mulheres, como Deus serviu no destino da humanidade através delas, Ele quer fazer isso através de mim
e de você, através daquilo que produzimos, através daquilo que geramos. Ana, mãe de Samuel, a gente encontra essa história lá em 1 Samuel, capítulo 1. Talvez você já conheça, Ana clamava por cura, ela era uma mulher estéril. Tinha o amor do marido, mas não podia ter filhos. E a Bíblia conta que ela entrou no templo, ela orava silenciosamente, se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. O sacerdote Eli até imaginou que ela tivesse embriagada, o homem que cuidava ali daquele templo. E Deus moveu a oração de Ana. Quando a gente lê a história, a gente percebe que ela pediu a Deus um filho, ela pediu a Deus pela cura, e depois ela devolveria o seu filho a Deus. Ela o levaria para servir durante toda a sua vida no templo. E de fato isso aconteceu. Só que a questão é que não era uma oração movida pela humanidade de Ana, que queria muito um filho, porque ela estava humilhada, e ela realmente estava muito humilhada. A esterilidade nessa cultura, especialmente, era um motivo de muita humilhação. Mas a questão ali era que estava para vir à existência o mais eficiente juiz de Israel. O profeta responsável por ungir os 2 primeiros reis de Israel. Deus estava interferindo na história da humanidade a partir daquela oração. Qual a oração, minhas irmãs, que Deus quer colocar nos seus lábios? O que Deus quer gerar através de você? Ou quem Deus quer gerar através de você? Eu não estou falando só de filhos naturais, biológicos. Estou falando de projetos, de sonhos, de propósitos de Deus que Ele quer cumprir através de você. Uma missão que Deus tem para a sua vida. Filhos, de fato, também. Tem alguma área da sua vida que você vê esterilidade, que você se acha estéril, que você se acha incapaz, que você se acha insuficiente? Porque nós estamos diante de um Deus que transformou uma mulher estéril e humilhada em uma das mulheres mais importantes do mundo. Deus pode fazer da mulher mais infrutífera um canal de avivamento, uma potência nas suas mãos. Deus não tem limite. O seu marido, qualquer pessoa, não vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Lembro que eu sempre compartilho com o Yuri muitas questões que eu preciso resolver no ministério, as lutas, as dificuldades, e a gente ora, e ele me ajuda muito. E teve uma situação especificamente que eu estava esperando, acredito que ele voltar de viagem para eu compartilhar e a gente decidir juntos o que deveria ser feito. O Espírito Santo me confrontou. Falou assim, olha, o Yuri, eu lembro como se fosse uma pessoa falando comigo, o Yuri é bom para te ajudar em todo tempo, mas não o use como muleta. Não se apoie nele como se você não tivesse capacidade de fazer algumas coisas, porque você está ou com preguiça, ou porque você se acomodou. Deus dá para outra pessoa, minha irmã, aquilo que Ele tem para a sua vida. O propósito que Ele tem para você. Nada pode nos intimidar para fazer aquilo que Deus quer que façamos. O Senhor tem nos mostrado, e com isso eu encerro, que algumas razões pelas quais as mulheres não têm conseguido romper, fluir em Deus, de entender quem elas são, entender o seu valor, a sua identidade e também, consequentemente, romper, cumprir o propósito de Deus para as suas vidas.
E o Senhor nos mostrou através de um sonho, eu vou compartilhar esse sonho, que existem mulheres dentro da igreja que estão reféns, estão em um cativeiro emocional, um cativeiro físico até. Alguns dias atrás eu sonhei, e eu entendo que foi o Senhor que me deu esse sonho para esse momento aqui. Que eu estava com o meu pai, com a minha mãe, com a Clara, numa viagem de carro, e nós parávamos para passar a noite na casa de uma conhecida. E eu até abro um parênteses aqui para dizer, o meu pai é uma pessoa que eu confio muito, e ele é muito criterioso. Ele não levaria a gente para passar a noite, para se hospedar na casa de pessoas que não realmente confiáveis. Então, o sonho retratava isso. A gente chegava numa casa e éramos bem recebidos por um amigo meu no sonho de escola e sua esposa. E aí, nós começávamos ali o bate-papo e eu até comentava com minha mãe, mãe, você lembra do fulano? É muito meu amigo, tem também o outro que andava com a gente, aquele assunto que todos nós temos quando encontramos um amigo de longa data. E aí esse meu amigo falou, poxa, Carol, vamos colocar a conversa em dia? Vamos lá ali para a sala de TV, lá ali sentar, ficar mais à vontade, a gente conversa. E aí a gente começou a conversar. E eu, pô, como que você tá? A gente lembra dos detalhes, né? E aí ele começou a contar como que ele estava, só que ele começou a me seduzir. Ele começou a fazer carinho no meu braço, começou a se aproximar de mim. E no sonho, no primeiro momento, eu não reagi. Eu fiquei ali olhando para ele, só que aí depois parece que deu um estalo na minha cabeça. Eu falei assim, peraí, eu sou casada. E aí eu falei, vamos descer para a cozinha onde está todo mundo. Eu não vou ficar mais aqui conversando com você. E a gente desceu as escadas. Chegando lá, direcionamos para um quarto de hóspedes e a gente começou a arrumar uma cama no chão como se fosse a cama que a Clara ia dormir. E ele pegou o lençol, ele arrumava o lençol e aí a minha mãe se ofereceu para ajudar e falou assim, deixa que eu arrumo a cama dela. E a minha mãe se ajoelhou e foi colocando o lençol. Ajoelhou do lado da minha mãe, colocou a mão no ombro da minha mãe e falou assim, por que você está tão agressiva? Por que você está arrumando esse lençol desse jeito? E a minha mãe olhou para ele estranhando e falou assim, mas eu não estou agressiva. E eu percebi que naquele momento já existia ali nele, naquele homem, uma manifestação demoníaca. E aí eu falei assim, peraí, ela é a minha mãe, quis proteger a minha mãe e tudo. Como se eu dissesse assim, a gente está entre amigos, ela é minha mãe, você vai brigar com a minha mãe? Só que ele já estava em possessão demoníaca. E aí, ele foi para o canto do quarto, e a esposa dele estava dentro do quarto, e ele se transformou num outro homem. Um homem muito magro, com a bochecha funda, de magreza, é um aspecto muito estranho, e homem, mas às vezes ele era um demônio. E aí, quando eu olhei para a esposa dele, o meu instinto natural foi pegar ela e colocar ela atrás de mim. E eu começar a orar. Orava. E no sonho, eu me arrepiava muito orando, muito mexida, porque eu sentia a presença muito demoníaca ali naquele quarto. Só que a esposa dele estava comigo, mas estava com ele também. Era como se tivesse duas esposas. E a esposa que estava com ele, ele puxava ela e começava a dançar com ela. E eu olhava para ela e existiam muitos hematomas, ela apanhava. Quando eu despertei desse sonho, era 3 horas da manhã. E eu fui para a sala da minha casa, eu tremia toda e eu estava com medo, porque a sensação, se você já teve um sonho espiritual, você sabe disso, a sensação é que aquilo está dentro da sua casa, dentro do teu quarto. E eu comecei a orar em casa, eu andava, e aí quando eu fui realmente entender o que Deus queria dizer com esse sonho, o Senhor mostrou justamente que há famílias dentro da igreja aparentemente perfeitas, aparentemente
que têm amigos como todo mundo tem, mas homens que mantêm as suas mulheres em cativeiro emocional, físico, espiritual. O sedutor, o manipulador e o agressivo. Agressão com palavras, atitudes, a violência física, a violência psicológica e a violência emocional. Mas o Senhor está destronando esse principado, amém? O Senhor está humilhando o inimigo. Quando o Senhor resolve expor o problema, o Senhor está já decretando a vitória sobre a igreja. Porque as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Se existem mulheres em cativeiro na igreja, o Senhor concede a nós, nessa noite, em nome de Jesus, a libertação do cativeiro. Em nome de Jesus. O Senhor destrona o inimigo, qualquer pessoa que o inimigo esteja usando, homens que o inimigo possa estar usando para te fazer refém, mulher. Porque você é uma geradora de vida. Então, o Senhor se coloca como seu pai, o seu protetor. Você é mãe de nações. Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas na sua vida. Ele tem um propósito para a sua vida. Ele valoriza a sua identidade, as suas características pessoais. Você é livre de todo cativeiro. Eu queria convidar todas as mulheres a se colocarem de pé. Em nome de Jesus, vamos aplaudir as mulheres. Minha irmã, você é livre de todo cativeiro. Você é uma geradora de vida. Você é levantada por Deus para fluir naquilo que Ele tem para você como um propósito. Nada pode te humilhar, nada pode te adoecer. Que o Senhor nos conceda saúde emocional, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, estamos aqui, Senhor, para receber a Tua cura. Estamos aqui crendo, Senhor, que o inimigo já está debaixo dos nossos pés, já está envergonhado, já foi humilhado através da cruz do Calvário, porque na cruz o Senhor decretou a nossa vitória e a humilhação de Satanás. Ali ele foi despojado, ali ele foi enfraquecido. E é nisso que a nossa fé se baseia. Em nome de Jesus, Deus, restaure as famílias, Senhor. Aqueles homens que às vezes em casa ou todo tempo são agressivos, gostam de manipular, gostam de fazer das suas mulheres objeto. Deus, em nome de Jesus, traga cura, traga restauração desses casamentos, Senhor. Através do Teu Espírito Santo, convença esses homens do pecado, Deus, e que o que eles estão fazendo é uma afronta ao Senhor, Deus do céu e da terra. Em nome de Jesus, nós cremos nisso e nos apropriamos, Senhor, da Tua identidade e do Teu propósito para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça de pé, você mulher. E agora eu quero convidar os homens também a ficarem de pé. Todos vamos ficar em pé. E enquanto a Carol estava ministrando, eu estava me lembrando de que no Antigo Testamento, de fato, existem muitas histórias sobre mulheres que são estéreis, mulheres inférteis. Deus curou, inclusive. Mas muitos desses casos, naquela época, os antigos povos do deserto, não havia método de diagnóstico, não havia como eles irem o casal ir numa clínica para saber por que eles não estavam conseguindo gerar. E hoje nós sabemos que muitas vezes um casal não consegue conceber, porque às vezes a mulher tem alguma situação médica para ser resolvida, algum tratamento, e muitas vezes é o homem. E muitas vezes, na Bíblia, naquela época, mulheres sofriam e eram objeto de chacota, porque eram estéreis, quando na verdade, a esterilidade poderia estar não nela, mas no seu marido. As mulheres sofriam exposição, crítica e vergonha, por causa de algo que não era o problema delas, mas ninguém sabia. E ainda hoje isso acontece. Muitas mulheres sofrem
mulheres não conseguem perceber qual é a sua identidade, não conseguem fluir no seu propósito, e não é por causa da sua própria esterilidade, mas é porque os seus maridos são estéreis, é porque os homens da vida dela têm um buraco que precisa ser preenchido, uma lacuna que precisa ser preenchida por Deus. Eu quero convidar você, homem, a levantar a sua mão onde você está. Fique com a sua mão levantada. Fique com a sua mão levantada. Diga assim: Senhor Jesus, eu jamais serei veículo de opressão, desrespeito, violência sobre nenhuma mulher. Continua com a sua mão levantada. Agora, mulheres, olhem para esses homens que estão de mão levantada aí do seu lado. Olha bem para eles. Está vendo esses homens de mão levantada? Você jamais vai ouvir uma piada sem graça de um desses homens. Jamais. Olha para eles. Você jamais vai levar uma cantada desrespeitosa de alguém que está com a mão levantada aqui, de um desses homens. Jamais vai ser oprimida, desrespeitada, ouvir piadinha sem graça, que culturalmente é normal. Nós não. Amém? Não, aqui não. Nós não toleramos desrespeito. Nós não toleramos opressão. Nós não toleramos nenhum tipo de diminuição sobre as mulheres, porque nós entendemos que é Deus quem as valoriza. É Deus quem as valoriza. Pode abaixar a sua mão. Quero te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez. Como o pastor William já fez, eu também quero reforçar o nosso pedido de perdão, como homens, às mulheres, que podem não ter sofrido diretamente uma violência, um desrespeito dos homens mais próximos, mas vivem num ambiente hostil, onde elas realmente sempre têm que vencer mais barreiras do que todas as outras pessoas. Nós pedimos perdão em nome de Jesus, e nós queremos dizer: Senhor Deus, começa na nossa geração uma cura que se alastre para a cidade, e que as mulheres da nossa cidade saibam que nessa igreja nós manifestamos valores de cura, libertação, valor, respeito, para que a tua igreja seja a transformadora da cultura, porque nós sabemos que isso não é um problema intrinsecamente cultural, mas moral, e nós oramos para que a tua igreja seja tocada em nome de Jesus, para que ela seja curada, para que jamais falemos disso com hipocrisia, deixando de fazer a nossa tarefa de casa. Não, nós nos manifestamos aqui pela libertação e pela santificação e pela valoração de todas as mulheres, em nome de Jesus. E onde quer que nós as encontremos, Pai, que nós possamos apreciar aquilo que o Senhor deu a cada uma delas, valorizar, respeitar, permitir que de uma forma muito linda a nossa admiração seja dirigida a elas, pelos espaços e pelas conquistas que elas têm. Nós oramos, ó Pai, nessa noite, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Nós falamos aqui sobre tantas coisas, e talvez você está aí, ouviu essa palavra e está dizendo assim: puxa vida, isso é tão diferente de tudo que eu já ouvi, nunca ouvi nada assim. Eu sinto que esse valor, esse preço que eu tenho, que Deus me deu, ele é tão maravilhoso, mas eu nunca tinha ouvido isso. E talvez você não tenha entregue a sua vida a Jesus, talvez você nunca tenha feito essa decisão, essa entrega, e eu quero, em nome de Jesus, te convidar. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, que você levante a sua mão, onde você está. Se você quer começar uma nova vida nessa noite, se você quer obter perdão dos seus pecados, e começar uma nova caminhada, agora conhecendo o teu valor, conhecendo o teu propósito, não só você mulher, mas se você é um homem também, você deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite, levante a sua mão onde você está. Existe alguém aqui nessa noite que ouviu a voz do Espírito Santo, chamando você para a vida? Essa é uma noite de vida, é uma noite de salvação, é uma noite de libertação. Existe alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus? Amém, amém. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite
memorável, por essa noite maravilhosa, e nós abraçamos essa palavra que recebemos, e dizemos: Senhor, frutifica, que as mulheres saiam daqui empoderadas, não por aquilo que elas podem fazer a partir de si mesmas, mas pelo valor que elas já recebem do Pai eterno. As mulheres as mulheres têm um Deus, elas não têm um dia, elas têm um Deus, e esse Deus é eterno, e se esse Deus é eterno, então elas são dignas de respeito e de valor por toda a eternidade. Nós te louvamos e te agradecemos e abençoamos as mulheres, e oramos, ó Pai, para que o Senhor continue gerando uma mudança profunda e permanente em nós, a sua igreja, para a glória do seu nome. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor maravilhoso, perdoador do Pai, a consolação poderosa e a comunhão do Espírito Santo estejam com a sua igreja, agora e para sempre, amém e amém. Uma semana abençoada para você, de vitória, amém? Dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado, deseja uma boa semana a ela, e até semana que vem.